Olá, bem-vindo ao nosso canal, o canal da Paróquia São Judas Tadeu, Diocese de Rio Branco. Eu sou o Padre Anderson Marçal. É uma alegria receber você aqui para a nossa catequese semanal. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. Dando continuidade aos nossos encontros sobre o Concílio Vaticano II, ainda dentro da reflexão sobre a Sacrosanto Concílio, que é o documento que trabalha a dimensão litúrgica da Igreja, quero dizer para vocês mais alguns elementos sobre esse documento. Então, a liturgia é um serviço de louvor a Deus, Pai, onde o Cristo e o seu corpo místico, a Igreja, participam ativamente. Cada vez que nós celebramos, a liturgia anuncia, de modo celebrativo, aquilo que é essencial da fé. Anuncia a proposta do reino de Deus. Por exemplo, em cada missa, nós dizemos: toda vez que comemos deste pão, toda vez que bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Então, nessa frase, que está dentro da oração eucarística, nós estamos claramente anunciando uma verdade de fé de modo celebrativo. Então, comer do pão, beber do cálice, eucaristizados, ou seja, que é corpo e sangue de Cristo, nós estamos fazendo isso em atenção àquilo que Jesus mandou, ou seja, anunciando a sua morte, esperando sua volta, e anunciamos ao mesmo tempo que ele ressuscitou. E ressuscitado, nós esperamos que ele venha. Venha, Senhor Jesus. Maranatá, ou seja, vem Senhor Jesus. Então, cada vez que celebramos a Eucaristia, estamos, em vários momentos da celebração, proclamando verdades de fé. Aliás, cada parte da missa, todas elas, desde a antífona de entrada, orações, leituras e toda a estrutura da missa, ela é basicamente uma reflexão, um desdobramento da própria palavra de Deus. Tudo ali está embebido da palavra de Deus. Nada foi inventado. Então podíamos dizer ainda que, como os primeiros cristãos, que a missa, a celebração da Santa Missa, é já uma antecipação daquilo que viveremos no céu. Ou então podemos dizer de outra maneira que cada celebração eucarística é o céu, é a igreja que vive a experiência do céu, porque ali o próprio Cristo nos preside. Deus está presente, né? Nós louvamos, agradecemos, pedimos perdão, suplicamos pelos outros. Então, essa é a liturgia do céu. Então, celebrar a missa é, de fato, um momento extraordinário da nossa vida. O outro escritor conhecido diz que entrar na Santa Missa, participar da Santa Missa, é viver o Apocalipse, né? Viver essa revelação do que Deus separou, reservou para todos nós. Então a missa deve ser, de fato, uma celebração cheia de vida. Toda a nossa vida deve estar presente. Daí as intenções que nós colocamos, a memória dos falecidos, recordamos tudo isso na celebração. A missa não pode ser desconectada da realidade da comunidade. Por isso, por exemplo, após a homilia, a profissão de fé, a Igreja apresenta, motivadas pela liturgia, a Igreja apresenta as suas preces e necessidades. E essas preces devem ser amadurecidas e ser alicerçada na vida da comunidade, na vida do povo. Então não tem sentido algum utilizarmos preces feitas por outra pessoa, em outro contexto, em outro momento. O ideal é que as preces sejam expressões da confiança de Deus naquele momento celebrativo, trazendo a realidade. Se morreu alguém, se nasceu alguém, ou se aconteceu algo de extraordinário, é uma coisa que envolve a comunidade, ou é um evento que
tem uma repercussão nacional, tudo deve ser trazido para a celebração. Nada pode ser descartado, deve ser lapidado pela força da liturgia. Outro aspecto importante da celebração é as cores litúrgicas. As cores litúrgicas, elas acompanham o tempo. Cada cor tem um sentido. Mas orientação mais prática é a liturgia, a cor litúrgica, ela é reservada a quem preside a celebração. Só a ele. Os demais concelebrantes podem usar o branco, ou os outros ministros da celebração não precisam necessariamente utilizar a cor litúrgica. É livre, mas não é necessário. Então, guardar essas observações. E outro aspecto da vida da Eucaristia. Quer dizer, nós falamos da importância do ministro da música, mas também é importante pensar na figura do proclamador da palavra, aquele que proclama a palavra. Eu costumo dizer que em muitas comunidades, infelizmente, a única oportunidade que a comunidade terá de estar em contato com a palavra de Deus é na celebração. Então, é preciso que a celebração valorize e muito a liturgia da palavra. Então, bons proclamadores que, de fato, proclamem a palavra de Deus. Não é simplesmente ler, mas proclamar, dar vida, viver, sentir aquilo que está proclamando, para que a comunidade possa participar e entender de modo claro aquilo que a palavra traz. E é tarefa de quem preside reunir todas as leituras e apresentar uma catequese, uma introdução, uma exortação, uma animação, que é a homilia. E dizendo isso, homilia é falar familiarmente da palavra de Deus, com simplicidade, com profundidade e espiritualidade. Preparemos bem as nossas celebrações. Meus irmãos, passemos ao Evangelho do domingo, dia 6 de agosto. É uma festa. Domingo 6 de agosto é a festa da Transfiguração do Senhor. Já estamos iniciando o mês de agosto, mês vocacional. Nesse ano vocacional nacional, em que o tema e o lema falam dessa experiência vocacional. Perdão. Então, corações ardentes, pés a caminhos, vamos entrar no mês de agosto, vivendo o mistério celebrado. O Evangelho do domingo 6 de agosto, festa da Transfiguração do Senhor, nós somos convidados a ver esse texto de Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 9. O Senhor se transfigurou no Monte Tabor. Estando com seus discípulos, Jesus se vê cercado de luz, com duas figuras. Então, Elias e Moisés estão conversando com Jesus. Essa cena é considerada para a igreja, desde os primeiros cristãos, como um alento na caminhada dos discípulos. Os evangelhos anteriores, os capítulos anteriores falavam do anúncio da paixão, da experiência da morte que estava reservada para Jesus. E isso entristeceu os discípulos. E aqui, no Monte Tabor, Jesus antecipa diante daqueles discípulos a sua glória como ressuscitado. O Senhor é aquele que o Pai colocou no meio de nós para nos dar direção, para nos iluminar. Feliz aquele que acolhe Jesus como boa nova de Deus. Jesus transfigurado, a sua imagem, dialogando com o Elias e Moisés. Essas duas figuras, elas remetem ao Antigo Testamento e mostram ao mesmo tempo a plenitude daquilo que o Evangelho é. É tudo aquilo que foi profetizado pelos profetas em Cristo se torna realidade. Ele é para nós como o novo Moisés que nos introduz na vida plena, na proposta do reino de Deus.
Então, que nós possamos viver esse Evangelho e meditar ao longo da semana essa experiência de Deus que se transfigura, ouvindo essa voz, né? Esse é meu filho amado, escutai o que ele diz, né? Então, possamos acolher Jesus e sua palavra. Mas, destaque, os discípulos ali presentes tiveram uma tentação de permanecer nessa experiência. Lembre-se, nós não podemos querer resumir nossa vida cristã a esse momento do êxtase, a esse momento da contemplação, do contentamento, ou muito menos esse lado tão emocional. É preciso, animados pela palavra que ouvimos, atento àquilo que o Senhor nos diz, ir e transformar o mundo à nossa volta, semeando aí a palavra de Deus para que o reino cresça. Desejo a vocês uma boa semana. Espero que você que veio até o nosso canal permaneça conosco, se inscrevendo, dê seu like, acione aí o sininho para as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Uma boa semana, Deus abençoe você. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar.